A iniciativa privada já entendeu que precisa participar do processo de educação. Abrir novas vagas é pouco. É preciso formar mão de obra, qualificar, ir além. A saída é atuar na base, na formação do indivíduo. Vamos conhecer algumas propostas no Rio em Foco, que começa agora. O sociólogo Betinho dizia que toda empresa, pública ou privada, tem compromisso com a comunidade que vive em torno dela. Esse compromisso hoje é chamado responsabilidade social. A Câmara de Comércio Americana reuniu representantes da sociedade civil para mostrar casos de sucesso. Projetos que estão mudando a vida dos jovens e também das famílias. O bairro Educador ele é inspirado numa experiência do bairro Escola, que começou em São Paulo. É uma experiência que trabalha com as escolas, então já estamos juntos com o poder público. Aqui no Rio de Janeiro ele é feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, as escolas, as diretoras são envolvidas nesse processo, e a ideia também é que a gente consiga transferir essa tecnologia para o poder público, para que eles consigam aplicar as ações e fazer diretamente o trabalho. A partir daí, a gente começa a construir a relação com os atores privados locais, ou seja, como é que a gente constrói uma rede de atores que podem se somar, podem se juntar numa perspectiva. Então vamos pegar, tem uma empresa privada aqui na região, então o que essa empresa privada pode fornecer para o nosso projeto? Às vezes a parceria não se dá necessariamente com o aporte financeiro, na maioria das vezes inclusive não se dá com o aporte financeiro, mas se dá por meio de trazer expertise dessa empresa, trazer uma possibilidade, trazer uma parceria, um serviço oferecido para essa empresa para dentro da escola, potencializando assim o processo educativo e ampliando o repertório educativo dos alunos. O Brasil tem um desafio muito grande na área de educação, porque nós temos um potencial de desenvolvimento econômico enorme, só que nós precisamos de pessoas qualificadas para realizar esse potencial. E a verdade é que o sistema de ensino hoje não consegue atender às necessidades que as empresas têm para absorver pessoal qualificado. O CTA é um projeto duradouro, Assim, a gente vem se transformando ao longo dos anos, ele tem 18 anos de existência, mas basicamente é uma complementação ao ensino formal, municipal ou de governo, em que a gente capacita esses jovens em alguns cursos, vamos chamar assim, técnicos ou especialistas, como varejo, administração, informática e inglês, mas basicamente o diferencial do CTA é que a gente trabalha o desenvolvimento da cidadania, prepara esse jovem a ser incluído socialmente a partir da empregabilidade. Então, como que é o posicionamento desse jovem no mundo contemporâneo, no mundo das organizações, e como que ele pode se diferenciar e se desenvolver, atingindo objetivos profissionais de uma forma bem-sucedida, independente da sua origem ou classe social. Então, essa é a grande base do CTA. É um investimento complementar ao ensino formal da educação. Cada um tem seu papel dentro do seu papel dentro da sociedade. O governo tem de estabelecer as políticas públicas, de dar chance e de dar um espaço para que outras possam estar atuando. A indústria, o segundo setor, o setor da economia mais forte, entrar com toda a sua capacidade intelectual, toda a sua capacidade de gestão e também a capacidade financeira, e as OCIPs, as organizações não governamentais, o que elas entram? Elas entram com conhecimento da comunidade. Porque não é a empresa, não é o governo que conhecem a comunidade. Você precisa desse representante da comunidade para estar, então, fechando esse ciclo. Esses três parceiros juntos é que constroem um desenvolvimento econômico sustentável. Não é possível atuar isolado. Parceria é a palavra-chave para garantir o sucesso de qualquer projeto. Não dá para a gente pensar num modelo de educação que não reúna as parcerias das empresas privadas, que não consiga juntar esses atores todos num mesmo objetivo comum. Não consigo pensar num modelo de educação integral que não some forças. É preciso pensar assim, os potenciais que o Estado possui, que as ONGs possuem, que as empresas privadas possuem, numa mesma perspectiva. O
que as empresas têm para oferecer? Não só recursos financeiros, né? Uma visão mais imediatista de as empresas podem aportar recursos, mas não é só isso. Às vezes as escolas têm problemas, por exemplo, em gestão. E gestão as empresas fazem muito bem, né? Então, às vezes o capital intelectual das empresas pode ser um grande ativo para fortalecer a educação. A gente sabe que o poder público, ele tem escala, mas ele está longe de ter todas as competências necessárias para fazer uma gestão eficiente, no sentido de ter todos os conhecimentos mesmo. Tanto o setor privado quanto as ONGs, fundações e institutos têm muito a contribuir para a gestão, eu acho que de qualquer área, mas em especial a educação, porque a gente tem pensado muito nisso também, as empresas, também os institutos e fundações, tem vários processos e ferramentas inovadoras que são gerados pelas empresas, pelas fundações e institutos, e que a gente precisa se apropriar desses processos e fazer isso ganhar escala, né? Só um exemplo, por exemplo, a questão dos analfabetos funcionais. A gente tinha milhares, mais de 20 mil analfabetos funcionais aqui no Rio de Janeiro, que iam passando de ano, iam para o 6º, 7º, 8º, 9º ano, e às vezes até para o ensino médio. Agora a gente está vendo que tem alunos até que chegam à faculdade sem saber interpretar um texto, né? Então isso é um absurdo. E a gente sabe que, por exemplo, foi um instituto que criou um método muito eficiente para se realfabetizar as crianças e os jovens. Então, essa inovação, por mais que a gente queira pensar que a inovação pode sim partir do próprio governo, mas na maioria dos casos ela vai partir muito mais das empresas, dos institutos e das fundações. Então, parar de achar que a gente pode fazer tudo sozinho e entender que, na verdade, para que a gente tenha um salto na qualidade da educação, a gente precisa de muita conversa, muita parceria e se beneficiar o máximo possível das competências que os outros atores podem trazer para nos auxiliar. Mais qualidade ou mais recursos? Como a sociedade pode ajudar a educação a dar um salto de qualidade? É lógico que existem questões financeiras relacionadas à educação, é preciso investimento ainda em infraestrutura, é preciso investimento em algumas questões, mas é preciso especificamente trabalhar a questão da parceria, né? Como é que a gente se soma, como é que a gente traz esses atores todos para um mesmo cenário, para uma mesma mesa, para conversar juntos e pensar o desenvolvimento. Não dá para pensar num modelo de integração, num modelo de educação isolado, né? A partir de uma única perspectiva, a partir de um único olhar. É preciso pensar a partir de diversos olhares. As empresas têm demandas, a sociedade civil tem demandas, é preciso juntar essas demandas a partir das possibilidades do poder público e aí sim conseguir concretizar esse novo modelo de educação. Acho que o governo federal tem investido nisso. As metas de educação são audaciosas e acho sim que a gente vai precisar se juntar se a gente quiser alcançá-las. Eu acho que quem fala que não precisa de mais dinheiro não deve conhecer a realidade da educação no Brasil, porque simplesmente, se a gente for pensar no salário dos professores, a gente sabe que o salário dos professores está longe do ideal, o plano de carreira dos professores está longe do ideal, a infraestrutura das escolas está longe do ideal, está tudo muito longe do ideal, e para isso tudo a gente precisa de dinheiro. Então, quem fala que a gente não precisa mais de dinheiro, não conhece de fato a realidade das escolas e vem com aquele discurso vazio, aquela crítica muito superficial de que não adianta colocar mais dinheiro porque ele não vai ser bem gerido. Não, as duas coisas têm que acontecer. Tem que ter mais recursos sim, quanto mais recursos para a educação, melhor. Se a gente quer de fato revolucionar o processo de educação no nosso país, a gente precisa de muito mais recurso e a gente precisa saber gerir esses recursos muito bem. Então não posso dar mais recurso porque não vai ser bem gerido. Não, tem que dar o recurso e tem que ficar em cima dessa gestão. Tem que cobrar dos secretários, tem que cobrar dos governantes e de fato, quando a gente tem recurso e uma boa gestão, a gente tem tudo para fazer com que as escolas e o processo educacional sejam muito melhor. No próximo bloco, vamos saber como esses projetos se desenvolvem. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Passar de estudante para o mundo do trabalho é um processo complicado. Alguns projetos ajudam o aluno a entender que o que ele aprende na escola é importante para o futuro profissional. O primeiro aspecto que nós trabalhamos é gestão de pessoas. Não importa só ele aprender a técnica, o importante é que você faça ele passa por um processo de desenvolvimento como pessoa. É como se ele estivesse engatinhando na aprendizagem. É ele saber quem é ele.
Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? O que eu quero? Eu estou inserido neste mundo ou estou apenas no meu mundo? É a técnica do aprender a aprender. É um trabalho feito dentro das escolas e junto com a participação tanto dos professores e da diretoria das escolas, quanto também da família. A educação é a base de tudo. Né? E a educação ela começa desde o jardim da infância, da creche, e ela vai, é ali que se forma um cidadão. Né? Todo o seu conhecimento, todo aquele beabá, ou ele fica na tua memória, ou ele vem crescendo. Se não há esses três trabalhando em conjunto, dificilmente você vai ter dentro dessas comunidades essas pessoas, esse grupo que sai dessa comunidade carente e faz parte de um Brasil maior. A gente pensa a escola, em primeiro lugar, como um lugar onde a gente possa desenvolver a autonomia dos alunos, porque a autonomia da pessoa é o que vai fazer com que ela entenda que ela é a autora da sua própria vida, que vai fazer com que ela entenda que a vida, a felicidade ou o sofrimento é uma consequência das suas escolhas, das suas ações, do que faz todos os dias, e que agora mais do que nunca, aquilo que eu preciso aprender, eu não preciso depender de mais ninguém, eu posso aprender isso, né? A gente vê hoje crianças que vão buscar vídeos no YouTube quando querem aprender. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um menino que estava querendo aprender a fazer fogo com 2 varetinhas e não estava conseguindo. Aí ele fez um vídeo, falou: gente, eu estou fazendo aqui tudo certinho, não sei o que está faltando. Então, e ele colocou esse vídeo no YouTube e teve várias respostas do que ele estava fazendo errado, né? Então, a pessoa que desenvolve autodidatismo, que é autônoma, ela tem tudo porque ela entende que ela sabe bastante coisa, mas tem muita mais coisa que ela não sabe, e ela pode buscar e aprender sem depender tanto de pessoas ou de alguém que esteja ali acompanhando o processo. Solidariedade, a gente acredita numa sociedade baseada na solidariedade, entendendo que as pessoas têm forças e fraquezas diferentes e que para um projeto de nação que a gente acredita, a gente precisa sim de pessoas ajudando umas às outras, e competência que são competências cognitivas e em várias áreas diferentes, porque eu acho que aqui no Brasil a gente já jogou muitos gênios e atletas, artistas, etc. no lixo por não ter uma educação de qualidade. Então, chega, já deu, a gente precisa de pessoas realmente competentes e de educação de qualidade que realmente consiga fazer com que as nossas crianças e jovens consigam desenvolver todos os seus todas as competências que elas precisam para serem funcionais e bons profissionais quando adultos. Uma empresa de varejo, a outra de petróleo. O que os projetos de educação delas podem ter em comum? É uma grande dicotomia. Inicialmente, né, a gente forma esses jovens, como você disse, como profissionais. Né, profissionais do varejo, que é o nosso caso, para trabalharem conosco, mas profissionais, enfim, de qualquer segmento. Se a gente pudesse absorver 100%, seria excelente. Mas a gente tem uma grande dicotomia, né, entre o projeto e aproveitamento 100% dos alunos, porque a gente tem, por outro lado, um investimento interno em reduzir a rotatividade, o nosso turnover de pessoal. Então, a minha rotatividade, o quanto que eu gero de oportunidade né, para novos entrantes, é menor do que a minha capacidade aqui que eu formo no CTA. Então, a gente não só forma para nós, e aí tem que lidar com esse oportunidade disponível e demanda que a gente formou, mas a gente também tem um compromisso, independente de formar para adulto, de contribuir para a sociedade, porque a gente está investindo na formação dos jovens de comunidades acerca da Ilha do Governador, próximo ao aeroporto, onde nós operamos. Então, é o nosso papel, o nosso compromisso social, independente de trabalhar na Dufre. A gente está investindo no jovem do futuro. E esse jovem do futuro, ele vai ser os governantes, os empresários e também nossos clientes. Então, é por isso que a gente não tem problema algum em trabalhar a empregabilidade fora da Dufre. Primeiro não é o que a empresa pensa, é o que a comunidade pede e o que ela pensa. Então, primeiro é ouvir a comunidade, entender qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade e qual é a sua vocação. Só assim é que depois a empresa pode vir junto, atuando junto, ou com o governo como parceiro, ou como uma organização não governamental ou civil, né, município, para poder, então, falar a linguagem daquela comunidade.
É ouvir a comunidade primeiro, senão nada se consegue. Você pode pegar um projeto que são 30, 40, ou você pode pegar projetos de 1000. Né? No nosso caso, são 1000 alunos, como também temos casos de menos de 1000 alunos. A metodologia que é importante, né? E os resultados finais que são importantes. Quantos desses, não interessa se são 30 ou se são 1000, quantos desses hoje eles estão no mercado? Ou eles estão já trabalhando, ou estão numa faculdade ou no ensino técnico. O resultado final que você tem é quantos desses hoje eles já se consideram parte dessa comunidade que eles estavam ausentes. Né? A gente tem uma discussão grande hoje, inclusive nacional, por conta da necessidade da gente ter um currículo claro. Né? O professor, por mais que a gente queira falar e pensar sobre autonomia na sala de aula, do professor, etc., a gente sabe que um projeto de cidade ou de nação necessita de pessoas aprendendo e desenvolvendo competências e habilidades mínimas. A gente tem que pensar no direito das nossas crianças e jovens de desenvolverem plenamente seu potencial dentro das escolas. Então, quando a gente pensa em crianças e jovens cariocas ou brasileiras, a gente imagina que elas precisam de ter um mínimo de um arcabouço intelectual, cultural, um mínimo de um desenvolvimento de competências e habilidades que seja básico e seja o mesmo para todas as crianças, não interessa se elas estão no interior do Piauí, ou se elas estão numa grande capital, ou se elas estão no Rio de Janeiro. E aqui no Rio, então, a primeira coisa que a secretária Cláudia Costin fez logo que chegou foi deixar muito claro aquilo que, de fato, precisa ser aprendido e desenvolvido pelos nossos alunos, as nossas crianças, nossos jovens dentro das escolas. E isso, a grande maioria dos professores, na verdade, gosta e quer mais acompanhamento, mais material de apoio, mais material de suporte para que esse currículo seja desenvolvido, para que ele se sinta seguro, para que o professor se sinta seguro dentro da sala de aula. Então, a gente entrou também com metodologias, processos, instruções sobre a rotina de como que o professor poderia trabalhar com os alunos nas salas de aula, com material de apoio, com os cadernos pedagógicos. Fizemos também as provas bimestrais que são padronizadas, então todo aluno na cidade do Rio de Janeiro, nas 1.072 escolas, eles fazem a mesma prova bimestral de português, de matemática, de ciências. Agora tem uma prova de redação também e tem as aulas na Educopédia, então ele seleciona um ano, depois seleciona a matéria, as aulas digitais na nossa plataforma, né? E semana a semana ele sabe o que ele tem que aprender. Então está muito claro o que precisa ser aprendido, como que aquilo vai ser aprendido e que materiais de apoio podem ser utilizados pelos professores. Como ajudar esses jovens a decidir o próprio destino? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Para ser protagonista do próprio destino, temos que conhecer nossos potenciais e limites, mas nem sempre aprendemos isso na escola. Primeiro, a pessoa tem que se entender como gente. Ela tem que se entender como gente, se ver gente, levantar essa autoestima que ela perdeu em algum momento, né? Levantar essa autoestima e se encontrar, ela saber que ela pode, que ela é um ser e que ela também tem um poder. É saber abrir horizontes, a educação abre horizontes. E essa educação não é só aquela educação que conhecemos, né, da informática, da matemática, do português, é além disso. É se entender cidadão, é trabalhar a cidadania, é trabalhar a possibilidade de ser um próprio promotor do seu crescimento, né? E aí, então, como nos nossos projetos, não é só, como eu falei, a questão da capacitação. É mais do que capacitar, é também formar cidadão. A gente sai daquele conhecimento teórico e tradicional, que é o ensino formal, né, para um ensino que olha o jovem na sua totalidade, né, na visão integral da educação. A gente trabalha música, a gente trabalha arte, teatro, apresentações, trabalhos corporais, enfim, para que esse jovem se perceba e tenha autoconhecimento, conhecimento do outro, né, para assim melhor interagir com a sociedade. Então, o diferencial é você investir numa educação em que ele aprende com o outro. Então, inclusive os educadores, tanto da equipe fixa quanto os voluntários da empresa, eles
também aprendem, eles são facilitadores desse processo de transformação desses jovens. E a gente fala transformação porque é o que eles dizem que mais aprendem, porque eles entram para o CTA numa visão de que é um sonho que eu tenho a longo prazo, distante de mim, e eles saem do CTA sujeitos e protagonistas desses sonhos que se tornam muito mais próximos de uma realidade. Esse processo de educação, esse processo de aprendizado, ele se dá no cotidiano dele, né? Com as ações dele. É quase, se a gente pudesse dizer, uma autoformação, né? Ele é que diz o que ele precisa aprender, ele é que aponta os caminhos necessários, ele é que vai quase construindo o seu próprio currículo. É lógico, a partir dos parâmetros curriculares, mas pensando nessa perspectiva de que assim, o aluno tem que ser protagonista do seu processo de aprendizado. Ele é que sabe que conteúdos vão precisar. E nessa perspectiva, como é que se educa o aluno? Quer dizer, acho que é uma pergunta bastante difícil de responder, mas acho que o aluno constrói a trajetória do seu aprendizado e nessa perspectiva de construir essa trajetória, ele pode chegar aos resultados e aos planos e a um futuro melhor. Tem 3 pontos principais que a gente já detectou que a tecnologia impulsiona o aumento da qualidade na educação. Em primeiro lugar, a tecnologia motiva mais os professores e os alunos dentro do processo de aprendizagem. A gente geralmente pensa só nos alunos, porque só eles que vão gostar do computador, da internet, dos jogos, mas não, a gente já viu aqui na rede do Rio de Janeiro que os professores são altamente tecnológicos, high-tech, se eu puder falar assim, né? Eles já estão nas redes sociais, eles adoram tá no Facebook, no Twitter, mandar e-mail, blogs. A gente tem um número assim gigantesco de blogs de escolas e de professores e eles também ficam mais motivados com a utilização dessas novas ferramentas nas escolas e nas salas de aula, ao contrário do que todo mundo pensa e fala, não, os professores não gostam, não conseguem, resistem. Isso é mentira, já caiu o professor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ele está super high-tech já. A segunda questão é que a gente consegue quebrar o espaço físico, a noção que o aluno só desenvolve, só se educa, só é transformado dentro da escola. Não, a gente sabe que todas as experiências do aluno, as boas experiências servem para uma boa formação e com as novas tecnologias a gente pode fazer com que o desenvolvimento cognitivo e não cognitivo daquilo que a escola espera que seja desenvolvido aconteça também em qualquer lugar. Em qualquer computador conectado, por exemplo, que ele pode ter acesso à Educopédia, a plataforma de aulas digitais. E, por último lugar, em último, né, a gente tem também a possibilidade de uma personalização do processo de aprendizagem. Na realidade brasileira, a gente tem um professor para 20, 30, 40 alunos que, vamos ser muito claros, o professor não consegue dar uma atenção individualizada para cada um daqueles alunos. Mas se você pensa numa inteligência artificial dentro de uma plataforma que consegue personalizar aquela aula para o seu gosto, para o seu ritmo, para o seu estilo de aprendizagem, a gente consegue sim fazer com que a tecnologia personalize aquele processo para cada um dos nossos alunos, né? Então, é um auxílio em tanto. Quando começou a educação por internet, muita gente pensou que isso ia solucionar todos os problemas. O computador, a internet, pronto, agora já resolveu o problema de educação. E não é bem isso, né? Na verdade, a tecnologia é só um meio. Você ainda precisa uma forte base pedagógica, profissionais muito bons, muito qualificados em educação, que saibam educar. Então, assim, eu acredito que a tecnologia é importante pela difusão, né, pela distribuição que ela proporciona, mas ela sozinha ela é só um meio. Precisa o conteúdo, precisa o educador, precisa a pessoa com conhecimento educacional para saber desenvolver a pessoa que está do outro lado. Especialmente porque a gente sabe hoje que os jovens, os adolescentes, eles estão muito ligados na questão da tecnologia. Então, trazer a tecnologia para dentro da sala de aula é uma oportunidade da gente aumentar uma permanência interessada, né? Porque para além da gente querer reduzir os índices de evasão, a gente quer um aluno com qualidade na sala de aula, um aluno que esteja lá presente e com vontade de aprender, com vontade de participar, interessado nos conteúdos que estão sendo trabalhados lá. O perfil que se busca é de alguém que vai atuar dentro de uma economia, dentro de uma comunidade. Essa faixa etária é muito difícil da própria jovem saber onde que ele quer, qual a vocação dele, né? Ele quer ir para uma faculdade, quer um ensino técnico, ele vai ser jornalista, ele vai ser o quê? Né? Então, nesse processo que nós temos, na metodologia, ajuda-o também a entender qual é o caminho que ele quer tomar.
qual é o melhor espaço onde que ele vai se encontrar. Então, nesse caso, inclusive, o trabalho do voluntariado é importante, porque cada profissional vai e fala da sua profissão e como foi o seu caminho, né? E também as visitas externas, não é um trabalho fechado dentro da escola. Eles visitam outras áreas onde que eles podem começar a conhecer o mundo e começar a se encontrar e qual é a sua vocação dentro desse mundo. Então, não há assim, um perfil de um para o varejo ou um perfil para a indústria do petróleo, e sim qual é o perfil, a vocação dele. Porque você não pode criar algo que não seja da vocação daquela pessoa. Porque ou ele vai ser infeliz ou ele não vai conseguir sucesso. Eu acho que esse curso não está mudando só a gente, está mudando toda uma comunidade. Meu sonho é ser massoterapeuta e fisioterapeuta. Meu sonho é ser feliz. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.